Pessoal, vamos lá então, começando aí nosso longo dia, falar um pouquinho sobre as algas aí, que é a última aula da Biologia 4 de vocês, no caderno 4, para a gente já começar no caderno 5, tá? Então, nós falamos no reino protoctista, nós já falamos dos indivíduos que são heterótrofos, no caso aí, dos protozoários. Agora a gente vai abordar um pouquinho, tá? Sobre os indivíduos autótrofos, que são as algas. Aí, só para destacar alguns detalhes que são bastante interessantes e bastante importantes, essas algas, né, elas são, então, tecnicamente hoje consideradas pela teoria moderna da evolução botânica, são as ancestrais dos vegetais, pelo menos alguns tipos delas. Nós vamos citar aqui a principal, aquela que apresentou maior sucesso evolutivo na transposição da água salgada para a água doce, que são as clorófitas, ou seja, são as algas verdes, tá? Se você pegar a estrutura de um vegetal hoje, pegar a estrutura de uma alga verde, você vai ver muitas similaridades em ambos. Por exemplo, parede celular, né, formada por celulose. Quando você pega a reserva nutritiva, ambos são amido, tá? Você pega o estilo do cloroplasto, por exemplo, tá? Também você vai ter lá o DNA próprio, tanto nas algas quanto nos vegetais, e provavelmente como foi um processo de endossimbiose, o surgimento, tá, desses organóides citoplasmáticos, né, que foram bactérias que dentro deles evoluíram para mitocôndrias e cloroplastos das algas. Então você vai ter aí, tá, uma interação muito marcante entre ambos, e nessa interação muito marcante você tem características das algas que são totalmente preservadas nos vegetais. Portanto, são, do aspecto evolutivo, são os parentes mais próximos, digamos assim, do reino vegetal, tá? E com essa capacidade, então, né, de apresentar, então, uma estrutura celular muito parecida. Então, as algas, elas têm alguns tipos. Você tem aquelas algas que apresentaram sucesso evolutivo para a migração, tá, para o meio úmido terrestre e para a água doce, para o meio úmido terrestre, que são as clorófitas. Você tem aquelas que a maior parte ainda estão no ambiente que nós chamamos de ambiente marinho. Então, nesse caso, aquelas que ainda se encontram no ambiente marinho, né, nós vamos ter, então, as algas que a gente chama de rodófitas, que são as algas vermelhas, e as feófitas, que são as algas pares, são as algas pardas. E ainda nós temos algumas algas, tá? Que são algas bastante importantes que a gente vai tratar nessa aula. Então, assim, se tivesse que guardar, sugerir, por exemplo, um filo das algas para que vocês saibam, né? Um dos que vocês não podem deixar de saber de jeito nenhum, para qualquer prova que vocês farão, são as algas que compõem, as principais algas que compõem o fitoplâncton. Então, por exemplo, o fitoplâncton, aquela camada superficial, né, que está sobre o mar, onde hoje, pelo menos a teoria atual e a teoria mais assertiva, vamos dizer assim, é que essas algas são responsáveis pela oxigenação do ar atmosférico. Então, em termos de fitoplâncton, essas algas, tá? Quais são as algas que estão mais presentes no fitoplâncton? Aí nós teríamos uma modalidade de algas do filo, que a gente chama de, guarda bem esse nome, tá? Bacilariófitas. Bacilariófitas, tá? Antigamente, a gente falava muito, tá, desse filo, mas nós falávamos muito em outro nome, falava muito em crisofícias, tá? Hoje, o nome mais utilizado é bacilariófitas. E dentro desses componentes aí, das bacilariófitas, você vai ter aí as carófitas, as algas verdes, etc. tal, tá? Que atuam na oxigenação e na manutenção do equilíbrio do ecossistema, do bioma, onde você está morando, etc. tal, para manter o nível de oxigênio ideal para a nossa respiração. Então, as algas, elas são muito mais importantes do que nós pensamos. Se os dois processos biológicos mais importantes que ocorrem no planeta, primeiro processo, fotossíntese, segundo processo,
crossing over, tá? Na meiose 1, na prófase 1. Então, a permuta ou crossing over, naquele processo que você vai ter ali a prova do crime, que houve troca, tá? Entre partes do cromossomo, tá? É o segundo processo mais importante que ocorre na esfera. Então, se o primeiro processo é a fotossíntese, essa fotossíntese hoje, para a manutenção do equilíbrio nosso, ela depende das algas. Se ela depende das algas, tá? As algas são fatores essenciais. Aí surge aquela questão, mas as algas e os vegetais, elas são, então, muito importantes, né? Elas são muito importantes. Agora, essas algas e esses vegetais têm algumas características gerais aqui, ó, como eu mencionei para vocês aqui, né? Uma coisa interessante que a gente pode mencionar com relação às algas é que o corpo delas, né? Elas não têm um corpo definido, como as briófitas também não têm um corpo definido ainda, com raiz, caule e folhas. Embora as briófitas, os primeiros vegetais, são os vegetais inferiores, já apresentam um esboço de raiz, que a gente chama de rizoide, um esboço de folha, filoide, tá? E um esboço de caule, cauloide, eles não têm raiz, caule e folhas verdadeiros. Isso é uma prova de que eles evoluíram de algas, provavelmente das carófitas mesmo, tipo de algas verdes, tá? Que apresentavam o que nós chamamos aí de gametófito dominante, enquanto as pteridófitas evoluíram de algas que apresentavam esporófito dominante. Então, aqui você vai ter aqui um detalhe interessante. O corpo delas, antigamente as algas eram agrupadas também junto com os vegetais, tá? Nas classificações mais antigas. Então, o que acontecia? Essas algas que são mais próximas eram agrupadas juntamente com os vegetais. Aí você tinha um detalhe. Aí você tinha uma nomenclatura, assim como você tem a nomenclatura, né? Criptogamia, para vegetais que não dependem de água para fecundação, assim como você tem outras nomenclaturas, né? Casamento escondido, tá? Para vegetais que dependem de água para a fecundação. Então, você tem vários... Aí você tinha o da alga, que era Talófitos. Por que eram Talófitos? Porque o corpo dela, ele se apresentava em forma de talo, tá? Daí a nomenclatura que a gente chama de Talófitos. Então, aí você tinha aí os talos. Com relação à presença dela, tá? As algas, elas estão presentes tanto na região de cima do solo, quanto na região de baixo. Daí eu destaco duas situações interessantes. Quais são essas situações? Bom, a primeira situação, quando ela está a plataforma continental em relação à profundidade, ela é dividida em 3 partes. A gente vai falar muito sobre isso nas próximas aulas nossas, inclusive já na semana que vem, provavelmente, a gente vai falar muito sobre isso na ecologia. Então, se eu tivesse que apontar uma matéria importante para vocês em todos os aspectos, talvez a matéria da biologia hoje mais importante, porque é a que mais cai, né, dos vestibulares de uma forma geral, ecologia, tá? A gente vai ter oportunidade de ver essa matéria a partir do caderno, a partir da biologia 3. A gente vai ver muita ecologia. Biologia 4, zoologia, biologia 3, agora a gente vai caminhar junto com a ecologia. A matéria, além de ser uma matéria muito dinâmica, muito legal, vocês vão gostar bastante. Então, olha só, você tem, assim, a parte de cima, na região do mar, você tem o fitoplâncton, né? Aí, logo na região, na superfície, fitoplâncton, isoplâncton, que é o plâncton. Na região intermediária, onde você tem os peixes nadando, onde você tem os golfinhos, etc., tal, você tem as espécies maiores, que a gente chama de livres natantes, tá? Nessas espécies maiores aqui, você tem normalmente, tá, o nécton. Aí você tem, então, a segunda, né, na profundidade, que é o nécton. E na região mais profunda, nas imediações da encosta ali, litorânea, você tem a região onde estão os bentos. Quem são os bentos? São a região mais profunda, que é o fundo ali da região praiana, onde você acha os corais, que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Onde você acha também algumas fitobentos, ou algumas algas bentônicas, que ficam mais no fundo ali, revestindo aquela região, tá? Aí você pode achar algas vermelhas, algas pardas também, algumas variedades de algas verdes, tá? Então, elas compõem a microflora marinha. Então, elas são fundamentais, tá? Outra coisa também que cai muito em Enem, em situação de vestibular, é a questão de um fenômeno que a gente vai estudar na ecologia também, um fenômeno conhecido como eutrofização.
Ah, Zé, o que é isso? Bom, eutrofização. Você tem duas situações. Você tem a situação, né, quando você tem um tapete de algas sobre um rio, um açude ou um reservatório, tá? Ou você tem um tapete de um tipo de vegetal. Pode ser, por exemplo, um aguapé, tá? Então, quando você tampa tudo ali, o que acontece? Você vai oxigenar ou você vai aumentar a DBO ou você vai diminuir a DBO? Isso desencadeado pelas algas. A gente vai estudar bastante. E um aspecto bastante interessante também, que nós vamos ver aqui, né, que a condição que estabelece a flutuação das algas, muitas vezes sobre a superfície, está relacionado com essas estruturas aqui que permite, tá, o acúmulo de ar nas câmeras, ou seja, naqueles espaços entre os seus parênquimas internos, tá? Então, essas estruturas aqui, ó, nós chamamos de pneumatocisto, tá? Que aparecem em algumas algas. E uma coisa que se eu tivesse que indicar para vocês também, está relacionada aqui à reprodução. Ô Zé, como é que acontece a reprodução das algas? Bom, as algas, ao contrário dos vegetais, ela tem, então, vamos chamar assim, um fracionamento no sistema de reprodução. Você tem algumas algas que apresentam um ciclo haplobiôntico, que nós estudamos lá no comecinho do ano. Você tem algumas algas que apresentam um ciclo diplobiôntico e você tem algumas algas que apresentam um ciclo haplodiplobiôntico, tá? Então, esses três ciclos reprodutores, inclusive o segundo, que é o nosso ciclo reprodutor, que é o diplobiôntico, ele é muito comum nas algas. Ah, Zé, então tem os três tipos? Tem. Então, Zé, entre as algas, eu posso ter meiose inicial ou zigótica, ou seja, é quando o zigoto se divide por meiose para formar, tá, células haploides. Nesse caso, eu tenho o organismo adulto haploide, que é o ciclo haplobiôntico, que forma gametas haploides. Eu posso ter a meiose final ou gamética, que acontece com os animais, que acontece conosco, tá? O organismo adulto, ele, na época reprodutora, a partir das suas estruturas, ele vai, então, sofrer meiose, estruturas reprodutoras, ele vai sofrer meiose para a formação dos gametas, isso é meiose final ou gamética, com um indivíduo adulto, e eu posso ter também algumas algas, como a própria alga verde, tá? Que ali é aquela que talvez esteja mais, talvez não, aquela que está, pelo menos, conhecida, que está mais próxima dos vegetais, principalmente as carófitas aqui. Então, você vai ter, então, um processo que a gente chama de ciclo haplodiplobiôntico, que é aquele ciclo idêntico ao ciclo do vegetal, onde você tem um organismo adulto diploide, e esse organismo adulto diploide produz esporos, tá? Através de meiose, e o organismo adulto haploide, derivado dele, que é o gametófito, produz gametas por mitose. Então, você tem, então, uma metagênese aí, né? Você tem uma alternância de gerações. O organismo adulto 2N a gente chama de esporófito e o organismo adulto N a gente chama de gametófito. Então, algumas algas apresentam essas condições, tá? E outra coisa também, aqui você tem, tá, a estrutura que você vai ver aí das algas, né, que são derivados. Aqui você tem uma alga unicelular, uma alga que é flagelada, como alguns protozoários o são, e supostamente esses protozoários teriam a sua gênese, teriam a sua formação, muitas vezes, a partir desse tipo de alga. Aqui você está com a alga verde, por exemplo, tá? E um desses tipos, nós já mencionamos para vocês, são as euglenofícias. Zé, quem são as euglenofícias? Euglenofícias são algas que, em condições de baixa luminosidade, perderam a sua capacidade, pelo menos em algumas condições, que eu já falei para vocês também, a sua capacidade de realização de fotossíntese. E aqui você tem, ó, uma euglenoide, tá? E essa euglenoide que é interessante, que ela está apresentando um tipo de reprodução aqui, ó, que é a reprodução que nós chamamos de reprodução binária, ou por cisparidade, tá vendo aí, ó? Ela está se dividindo, tá? Assim como acontece com as bactérias, e está formando aí duas algas distintas. Então, isso aqui é uma reprodução, um tipo de reprodução assexuada. Aí você vai ter aqui, ó, eu falei para vocês, deixa eu só voltar no início aqui da página.
Você vai ter aqui também outro tipo de reprodução que é comum, tá? Que é uma reprodução que lembra ontem os protozoários que nós vimos lá, os protozoários apicomplexos, os protozoários que desencadeiam, por exemplo, a malária e que desencadeiam a toxoplasmose, tá? Essa reprodução aqui, ó, você vai ter a liberação de esporos num processo de esporulação, e nesse caso aqui, ó, elas têm independência para liberar esse zoósporo aqui, ó, que vai formar um filamento jovem, que vai estar fixado a um substrato à medida que ele vai crescendo, até voltar a formar um indivíduo adulto. Ainda em se tratando aqui de reprodução assexuada por esporulação, que nos protozoários do gênero Plasmodium nós chamamos, tá, essa reprodução assexuada exclusivamente de esquizogonia. Mas isso aqui não deixa de ser uma esquizogênese, tá? Também é um processo que nós chamamos de esquizogênese. Agora, já a reprodução sexuada, ela está condicionada a essa alternância de gerações, tá? Então, aquilo que eu disse, então você vai ter aqui uma variedade de indivíduos que podem apresentar o ciclo haplobionte, tá? Aplôntico, tá? Ou ainda diplôntico também, tá? Então, aqui você tem haplobionte aplonte, você vai ter um ciclo parecido com o dos vegetais, e aqui você tem, ó, por exemplo, primeiro indivíduo que nós falamos para vocês. Você tem que tomar muito cuidado com esses ciclos reprodutores, tá? De uma forma geral, eles sempre estão presentes de uma forma ou de outra nos vestibulares, sendo em se tratando de algas, sendo em se tratando de outros, tá, indivíduos. Aqui, por exemplo, ó, eu tenho um indivíduo adulto haploide. Como é que você começa um ciclo reprodutor? Para você não se esquecer, sempre o ciclo reprodutor, você vai começar pelos gametas. Então, você começa o gameta, que com os dois gametas de sexagem diferente, aí você vai ter o processo de fecundação. Tá? Aí você tem a formação do zigoto, que é o zigoto diploide. E é aquilo que eu acabei de falar para vocês ali atrás. Então, ó, quando a meiose acontece sobre o zigoto, nós temos a meiose, a divisão reducional, que a gente chama de meiose inicial ou zigótica. Nossa, Zé, nós temos aqui a meiose inicial ou zigótica. Sim, meiose inicial ou zigótica, porque ela acontece sobre o zigoto, ela acontece no início da vida, tá? E essa meiose, ela tem como prerrogativa a formação de células haploides. Então, olha, esse ciclo, quando a meiose é inicial ou zigótica, é o ciclo haplobiontico. Por quê? Você só tem um indivíduo haploide no ciclo, e esse indivíduo haploide aqui, ó, são as algas. Então, ó, qual que é a função, qual que é a prerrogativa? A prerrogativa é formar células haploides, Tá, então cada célula haploide dessa aqui vai crescer por mitose e vai formar o corpo de uma alga, tá? Então, você tem várias algas que apresentam esse ciclo. Dentre elas aqui, ó, a Chlamydomonas, por exemplo, que às vezes aparece muito, tá, em questões de vestibular, tá? A Chlamydomonas, que é um tipo de alga, haplodiplobionte. Então, Zé, nesse caso, eu tive uma etapa assexuada, representada, então, tá, pela meiose, e tive uma etapa sexuada, representada pela fecundação gamética. Um detalhe interessante. Quando que eu chamo de esporófito e quando que eu chamo de gametófito? Apenas, no caso, a nomenclatura esporófito e gametófito, apenas quando você tem um ciclo haplodiplobionte, tá? Quando você tem dois organismos adultos no mesmo ciclo, como acontece nos vegetais. Nos outros casos, você não chama assim. Aqui você tem também, aqui, para você analisar aqui o ciclo sexuado aqui das Chlamydomonas, que é a mais comum. Você tem organismos adultos haploides. Então, aqui você teve a fusão, tá? Aqui você teve a união sexuada, você teve a fusão citoplasmática, aí você tem aqui dentro, né, a formação do zigoto. Aí você vai ver, ó, que a partir do momento que essa meiose acontece no início da vida, você tem, então, a meiose inicial ou zigótica. Então, para cada célula diploide, são formadas 4 células haploides. Uma coisa que vocês não podem esquecer é que na meiose 1, você vai ter que saber tudo isso aqui,
Inclusive, de certa forma, pensando naqueles que farão unifenas de BH, tem que saber divisão celular, tá? Vai ter que saber meiose 1, prófase 1, tá? Aí você tem que saber metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. Ah, Zé, eu tenho que saber tudo? Tem que saber tudo. Você tem que destacar na prófase 1, crossing over, tá? Você tem que destacar na metáfase 1 que os cromossomos, tá, pareados, homólogos, eles vão para a região da placa equatorial da célula. Você tem que destacar que na anáfase você não tem a separação das cromátides irmãs, mas você tem a separação, no caso da anáfase 1, dos cromossomos homólogos, tá? Para se deslocar para cada polo da célula, para que você tenha telófase e você tenha a formação de duas células com os gametas reduzidos. Com os gametas, não, com os cromossomos reduzidos. Então, aí você vai ter, então, uma divisão reducional cromossômica. Eu tinha uma célula 2N, a partir da meiose 1, formei duas células N. Ah, Zé, e na meiose 2? Bom, a meiose 2, tanto a prófase, quanto a metáfase, quanto a anáfase, quanto a telófase 2, depois da intérfase, você vai ter um processo muito legal. Por quê? É um processo muito parecido com o da mitose, tá? Aí você vai ter as duplicações desses dois, e são N, que são derivados dessa célula 2N aqui, ó. Então, esses dois indivíduos N sofrem divisão equacional agora, e não reducional, como acontece na meiose 1, e forma 4 indivíduos haploides. Foi o que aconteceu aqui, tá? Agora, cada indivíduo haploide desse aqui, ele tem a prerrogativa de crescer por mitose e formar aqui um organismo jovem adulto, que é haploide também. Então, nesse ciclo aqui, o único indivíduo diploide são aqueles originados a partir do zigoto, ou são aqueles originados pelo zigoto, melhor dizendo. Então, ele vai crescer aqui, ó, esses indivíduos aqui, eles vão crescer até formar as células sexuais, até formar os gametas. E esses gametas aqui é interessante que eles já apresentam os famosos flagelos, tá? Que também estão presentes lá nos anterozoides, por exemplo, tá? Que permite o deslocamento na água, permite a sua natação. Então, Zé, essa alga aí, Clamidomonas, ela é bastante importante? É, bastante importante. Zé, e esse outro ciclo que você está colocando aí? Que ciclo que é esse? Bom, esse ciclo aqui é um ciclo muito parecido, que acontece conosco, né? O nosso ciclo é diplobiôntico. A nossa meiose é a meiose final ou gamética, que eu mencionei no início da aula. Ou seja, o indivíduo, quando ele está na fase adulta, tá? Ele apresenta, então, tanto nos testículos quanto nos ovários, ele vai apresentar essa condição de divisão meiótica aqui, ó, tá? Para formar, então, as células haploides, que são os gametas. Então, no caso das algas, você tem a meiose final, ou gamética, formando indivíduos aqui, ó, haploides, e esses gametas se fecundam, formando o zigoto. Agora, note você que a divisão reducional, ela não ocorre sobre o zigoto. Agora, esse zigoto aqui, ó, como acontece no nosso caso, na embriologia, ele vai crescer por mitose. No nosso caso, ele cresce formando os blastômeros, até nós temos aquela fase de blastocisto ou blástula, depois a gástrula, depois a neurula, né? A gente tem os processos de gastrulação, blástula, aí você tem o processo de gastrulação, neurulação, até você formar os folhetos germinativos, tá? Os 3 folhetos germinativos. Então, esse zigoto aqui ele vai se desenvolver e vai formar, então, um organismo adulto diploide, tá? Que, no nosso caso, somos nós, aqui o corpo da alga, só que o corpo da alga aqui, ele passa a ser diploide. E, a partir da época que ela tem um amadurecimento, ela começa, então, a sofrer a divisão reducional ou a divisão meiótica, tá? E aqui você tem, então, ó, o ciclo dessa alga, que, mais uma vez, é parecido conosco, só que a primeira alga era haploide, essa segunda alga aqui, ela é diploide, tá? Aí ela começa a apresentar, então, essa estrutura de cima aqui, ó, onde ela começa a carregar as estruturas que nos vegetais serão posteriormente aí representadas pelos gametófitos, mas aqui ainda não é chamado assim, tá? Então, você tem aqui a meiose gamética, formando os gametas, que se fundem o zigoto. Aí você tem, então, a partir do zigoto, você vai ter a derivação de uma alga diploide, que é bem fácil aqui.
E seguindo aí, ó, você vai ter o último ciclo das algas, que é o ciclo convencional aqui, que vocês já conhecem bem, que é o da alga uva, né? Que é esse ciclo aqui, ó, que é fundamental. Porque você está estudando esse ciclo aqui, de certa forma, você está revisionando a matéria dos vegetais. Todos os vegetais, tá? Eles apresentam esse ciclo aqui, ó, que é o ciclo que nós chamamos de ciclo haplodiplobiôntico. Por que nós temos esse ciclo haplodiplo? Porque eu tenho dois indivíduos aqui, ó, adultos. Eu tenho um indivíduo haploide e tenho um indivíduo que diploide. Ah, um indivíduo haploide e um indivíduo diploide, Zé. Exatamente. Então, aqui eu tenho um indivíduo diploide, que vai sofrer a divisão ribocional, tá? E vai formar esporos haploides. Então, esse indivíduo aqui a gente vai chamar de esporófito da alga, como nós chamamos os vegetais. Então, na reprodução assexuada, o esporófito tem a prerrogativa de formar esporos haploides. Aí, cada esporo haploide, que formam 4, né, eles germinam no solo por mitose, aqui na água ainda, formando um indivíduo haploide, que a gente chama de gametófito. Por que gametófito, Zé? Porque ele produz gametas por mitose. Enquanto que o esporófito produz, tá, células haploides por meiose, aqui ele produz gametas por mitose. Esses gametas se juntam, fecundação, eu tenho o zigoto, assim como aconteceu no ciclo diplobiôntico, ele cresce por mitose, originando um novo organismo adulto. Tá? Só para a gente ter uma representação desse processo aqui, ó, nós vamos ter aqui, ó, a estrutura já é bem parecida com a dos vegetais, né? Aqui você pode até considerar o ciclo reprodutor idêntico ao dos vegetais, obviamente, porque você tem a metagênese, tem todos os processos, e aqui você já começa a formação, ó, dos primeiros esporângios, tá? Dos primeiros esporângios. Só que aqui tem uma pegadinha que eu gostaria que vocês prestassem atenção no que eu vou te falar. Então, aqui você tem um ciclo parecido, por exemplo, com o das briófitas, tá? Você está vendo aqui, ó, que aqui dentro, né, você tem as células diploides. Nessas células diploides você tem os esporócitos, que sofreram divisão reducional, formaram aqui os esporos, tá? Aí esses esporos, eles são liberados, tá? Vão para a água, aqui não vão para o solo úmido, vão para a água mesmo, e a germinação, cada esporo aqui, esse esporo a gente chama de zoósporos, cada esporo desse aqui, ele pode ser portador, tá, de cromossomos diferentes. Aí você tem o esporo portador de cromossomo X, que vai formar o gametófito feminino, e o esporo portador de cromossomo Y, que vai formar o gametófito quê? Masculino. Aí, Zé, o que acontece? Ó, sobre os gametófitos, você tem a formação dos gametângios. Esses gametângios aqui, ó, aí você tem aqui, Zé, você tem uma espécie de anterídeo primitivo, você tem uma espécie de arquegônio primitivo? Sim, só que tem uma diferença. Isso aqui é pegadinho, tá? Nas algas, o anterídeo ele é revestido por uma epiderme, tá? Que pode ser fecundada. A epiderme ainda não é estéril. Por que ela não é estéril, Zé? Porque ela permanece em contato direto com a água. Então, ela não tem uma epiderme estéril, como acontece, por exemplo, tá? Nos vegetais, a partir das briófitas. Então, aqui, ó, ela não tem. Então, nesse gametângio aqui, nos anterídeos, você não tem essa epiderme estéril. Depois que liberam aqui, ó, os gametas, ocorre o processo de fecundação, aí vai formar aqui um indivíduo diploide, o zigoto, que vai originar o corpo de uma nova alga, tá? Então, como aqui você tem a produção de esporos por meiose, vamos chamá-lo de esporófito, e aqui nós temos a produção de gametas por mitose, vamos chamá-los aqui de gametófito, tá? Então, assim, falando em alga, assim, é tranquilo, não tem, só tem alguns detalhes aqui a destacar, tá? Aí você tem aqui algumas relações aqui que são estabelecidas pelas algas, nós vamos falar isso muito em ecologia. Aqui você tem um fenômeno de amensalismo, que é através dessas algas aqui, as pirrofícies, a maré vermelha. O que acontece? No amensalismo, você tem uma relação que a gente vai aprender, que é uma relação que a gente chama de relação desarmônica, tá? Então, como você tem aqui uma relação
desarmônica, então o que vai acontecer, Zé? Então, nessa relação desarmônica, você tem o indivíduo que a gente chama de indivíduo inibidor, o indivíduo que é inibido, tá? Então, quando você tem a maré vermelha, você tem algumas algas que em determinadas épocas do ano liberam uma toxina na água do mar. Essa toxina que elas liberam, elas matam peixes. Então, assim, tem determinadas épocas do ano que acontece um fenômeno ecológico em que você se depara com vários peixes mortos na superfície, tá? Esse fenômeno é o fenômeno que nós chamamos de maré vermelha, tá? Mas é um fenômeno natural que acontece. Você tem ali os diatomitos também, que são derivativos aí, tá? Tá relacionados à formação. À medida que a alga vai sofrendo fossilização com a morte ao longo do tempo, elas contribuem para formar também os resíduos que dão origem ao petróleo. Por isso que a gente chama de terra de diatomitos, está diretamente relacionada àqueles processos de extração de petróleo a partir do mar, tá? Mas você tem algumas doenças aí que podem ser desencadeadas pelas algas. Bom, elas podem liberar, como eu disse, toxinas, tá? E muitas dessas toxinas, além de matar peixes, pode levar também aqui à morte de pássaros e mamíferos que ingerem essas toxinas. Você tem alguma que você pode destacar? Principalmente assim, você pegar a prova da Unicamp, a que eles mais gostam são essas duas aqui, ó, tá? A Goniaulax e a Anabaena. Você sempre vai ver aí algumas menções a essas algas, tanto a Goniaulax quanto a Anabaena, que libera essas toxinas que acabam interferindo diretamente aí na mortandade de vários indivíduos que estão nas imediações, tá? Do mar. E aí aqui a gente vai encerrando. Ver se tem mais alguma coisa aqui para comentar. Não. Só isso mesmo, meus caros. Então, algas, nós vamos parando por aqui, tá? Então, é fácil, a matéria é fácil. A gente vai terminando o caderno 4. E saindo do caderno 4, nós vamos agora para o nosso ilustre caderno 5. Eu já coloquei para vocês aí a primeira aula do caderno 5. Vou começar trabalhando com vocês já a zoologia. Por que a zoologia, Zé? Eu vou dar enfoque à zoologia e ecologia, a frente 3 e a frente 4, biologia 3 e 4. Por quê? Porque, primeiro, a zoologia tem uma distância que vocês viram a zoologia, tá? Zoologia vocês acabaram vendo lá no primeiro ano, então faz tempo que vocês viram. Então, eu falo, Zé, então tem muita coisa que eu tenho que recordar. Eu entendo perfeitamente que já são 2 anos, né? Desde que vocês viram as primeiras aulas. E a ecologia, que é uma matéria. Na verdade, ela não é uma matéria inédita, né? Porque vocês viram no ensino fundamental. Ao longo do ensino fundamental, vocês viram o básico da ecologia, mas muito basiquinho, então a gente vai ter que aprofundar um pouquinho para vocês estabelecerem aí a conexão. Vamos ver a primeira aula aqui, vamos fazer o comentário dela. Eu já coloquei para vocês aí o resumo da aula. Esses resumos aí, tá? Eles são fundamentais para vocês, porque foi eu mesmo que fiz em outras aulas que eu dei sobre esse conteúdo aí, tá? Fui fazendo aquele resumo que eu fazia com vocês aí, mas para a gente ganhar tempo agora, eu faço, então, a explicação disso que vocês receberam e comento aqui o mais importante. Então, pessoal, o que é um animal? Algumas coisas que quando a gente entra na zoologia, a gente tem que entender bem aí, ó, o que representa esse reino animalia, tá? Zé, o que representa esse reino animalia? Pois bem, a gente vai entender o que esse reino animalia representa e qual que é a importância desse reino animalia para vocês. Para a gente é bastante importante esse reino? É extremamente importante. Bom, se ele é extremamente importante, então vamos entender alguns detalhes aqui, ó. Então, até o século XIX, muito se confundia entre a classificação de animais e muito se confundia entre a classificação daquilo que nós chamávamos aí de vegetais. Então, por exemplo, alguns indivíduos que eram vegetais, vou citar um exemplo, você tinha os equinodermas, por exemplo, os lírios do mar, que é um tipo de equinoderma, os crinoides, tá? As esponjas. Aí o pessoal olhava e falava, mas essas esponjas, esses corais, né, esses quinidários,
eles são, na verdade, indivíduos que compõem o reino que nós chamamos, tá, de reino vegetal. São coloridos, são verdes, provavelmente eles devem ter clorofilos. Então, erroneamente, muitos deles, principalmente aqueles que viviam, tá, de forma séssil, e você guarda bem esse nome, quando a gente fala de forma séssil, é que vivia fixado no substrato, tá? Quando esses viviam fixados num substrato, eles eram tidos como vegetais, de forma errônea. Então, o que acontece? Como eles eram tidos como vegetais, então eles eram tratados como plantas, não tinha nada a ver, eles eram seres heterótrofos, não tinham capacidade de realização fotossintética. Aí, com o advindo aí do século XX, houve uma evolução muito grande no processo de microscopia, aí eles começaram a analisar algumas características. Então, primeira coisa, nenhum vegetal conhecido, ou melhor dizendo, nenhum animal conhecido que compõe esse reino animale, tá? Ele apresenta prerrogativa fotossintética. Aí só que tem uma pegadinha. Ô, Renato, pega um copo d'água para mim, gelado, viu? Apresenta prerrogativa fotossintética. Só que aí tem uma pegadinha. Alguns animais, principalmente do meio marinho, estabelece simbiose mutualística com algumas algas, tá? Então, alga é alga, animal é animal, mas eles podem estabelecer uma relação aí de interdependência, que a gente chama de mutualismo, em ambos aí, tá? Um depende do outro. Aí você tem o processo, tá? De que algas, muitas vezes, se formam nas reentrâncias do corpo de certos animais. Por exemplo, alguns quinidários, como os corais, apresentam essas algas para auxiliar na sua nutrição. Então, as algas produzem para eles matéria orgânica, eles recebem essa matéria orgânica, o carboidrato produzido pelo processo fotossintético, e transferem para as algas proteção, água, sais minerais, etc. Então, esse fenômeno é um fenômeno muito importante, mas não são quinidários, não são animais com prerrogativa fotossintética. Óbvio que não. Nenhum animal realiza fotossíntese. Tá? Então, se não são, Zé, o que eles são? Então, você tem uma relação ecológica ali estabelecida entre o indivíduo que é uma alga e o indivíduo que é, tá, um animal. Isso pode acontecer, tá? Mas a partir dessa relação, você tem uma interdependência, tá? Ah, então os corais podem realizar fotossíntese? Essa afirmação está certa? Não, está errada. As algas que estão vivendo nos corais realizam a fotossíntese. Tanto que você tem um fenômeno ecológico bastante sério hoje, a gente vai ver mais aí na frente 3, aí, ou na biologia 3, que é o branqueamento dos corais. A gente vai entender por que isso pode levar à extinção, isso também contribui para a diminuição de oxigenação da água, do plâncton marinho, a gente vai entender tudo isso. Agora, quando a gente começa a classificar os animais, a gente vai chegar nesse primeiro filo aqui, ó, que é o filo dos animais que possuem poros sobre o corpo, ou o filo que nós chamamos de filo, tá, dos espongiários, ou filo porífera. Zé, então porífera porque esses animais eles têm uma série de furinhos em torno do corpo que a gente vai ver daqui a pouco. Isso. Ah, mas para que são esses furinhos? Esses furinhos aqui, ó, são para que eles possam captar água, tá? Depois você pega água para mim aí, ó. São para ele, água gelada, viu? Para eles captarem água, tá? Ah, mas para eles captarem água, qual que é a função ecológica desses animais? Hoje, você tem que entender muito bem essa questão da ecologia. Então, a função ecológica desses animais é fundamental, porque esses animais eles são filtradores. A gente vai entender como é que eles filtram a água do mar. Então, se esses animais entrarem em extinção, tá? Você vai ter um problema gravíssimo. Porque se eles são animais filtradores, eles vão deixar de reter as toxinas presentes no plâncton, você vai aumentar o nível de toxina no mar. Aumentando o nível de toxina, você aumenta a mortalidade. Aumentando a mortalidade marinha, dos seres vivos que ali estão, o que vai acontecer? Zé, aumenta a decomposição. Se aumenta a decomposição, aumenta o teor de íons bicarbonato na água marinha. Se aumenta o teor de íons bicarbonato, aumenta a DBO.
aumenta a demanda bioquímica por oxigênio. Automaticamente o oxigênio ele acaba caindo, tá? O nível de oxigênio na água. Então, isso aí você altera todo o ecossistema do talassociclo, que é o biociclo marinho. Então, esses animais eles têm algumas condições interessantes. Então, primeiro, eles são os primeiros animais da escala zoológica. Uma coisa legal e interessante sobre eles. Eles não apresentam, hoje, isso aí já é uma classificação mais recente, tá? Eles não apresentam tecido verdadeiro. Então, como é que você vai dividir os animais ao longo da escala zoológica? Eu vou ter os animais que apresentam tecido verdadeiro, que são todos os outros, menos os poríferos, tá? E os animais desprovidos de tecidos verdadeiros, que são os poríferos. Então, se ele não tem tecido verdadeiro, ele é o que nós chamamos de parazoário, né? Guarda bem esse nome para vestibular. Parazoário, tá? Porque ele não tem tecido, então ele é um parazoário. Bom, se ele não tem tecido, ele não forma o primeiro folheto germinativo, que é o ectoderma. Se ele não forma um ectoderma, não tem como ele formar um endo. Se ele não forma nem ecto nem endo, ele não pode ser considerado diblástico, embora alguns livros mais antigos chamam, tá, esses animais de diblásticos, mas na verdade eles não são. Eles nem folhetos germinativos eles têm, tá? Eles apresentam a vida séssil. E que é isso, Zé? Eles vivem fixo na região aí das encostas praianas, na região do fundo, tá? Eles vivem fixos e na fase adulta eles não apresentam nenhuma mobilidade. Ah, mas aí tem uma pegadinha, né, Zé? Tem uma pegadinha, meu cara. Por quê? Na fase larval, tá? As larvas são livres natantes. E como elas são livres natantes, tá? Elas apresentam mobilidade. Mas qual que é a função dessa larva? Você tem uma larva aí, Zé? Tem anfiblastro. Qual que é a função dessa larva? Ela deslocar para ela se fixar num outro substrato, e ao se fixar no outro substrato, ela vai crescer e vai dar origem a uma nova, normalmente eles estão em colônias, tá? A uma nova colônia de espongiários, tá? Nossa, Zé, então é legal, hein? Então ele tem essas condições e são animais bastante primitivos. Ah, Zé, tem algumas estruturas, órgãos reprodutores, etc. Tal? Não, tá? Praticamente não tem. São animais que realizam os processos internos, tudo por difusão. Eles não têm nenhuma cavidade gástrica para realizar a digestão. Ah, mas eles têm, então, uma esponjocela, né, Zé? Tem uma esponjocela, que a gente vai ver, que antigamente era conhecida como um átrio, que é a cavidade interna, mas aquilo não é cavidade gástrica. E eles apresentam alguns tipos de células, né? Que a gente vai falar daqui a pouco. Sim, apresentam células de revestimento. Então, ó, embora eles não tenham aqui, ó, uma epiderme definida, eles não têm um tecido de revestimento, eles são parazoários, ao contrário dos demais animais ao longo da escala zoológica, que são metazoários, eles apresentam aqui uma condição legal. Qual que é a condição legal que eles apresentam, Zé? Bom, eles têm células achatadas de revestimento, mas essas células achatadas, elas não formam um tecido verdadeiro. Por isso que eles são parazoários. Se elas não formam um tecido verdadeiro, como é que elas são chamadas, Elas são chamadas de pinacócitos. Guarde bem esse nome. Nossa, Zé, pinacócitos. É um extrato de células achatadas, eu coloquei isso no resumo, que vai revestir o corpo desses animais. Então, Zé, quando eu pego uma esponja primitiva aqui, por exemplo, essa esponja aqui, nós temos 3 tipos de esponja de acordo com o tamanho e a evolução de cada um, né? Eu tenho a tipo asconoide, ciconoide e leuconoide, ou ragon, tanto faz. Zé, esses tipos de esponja aí, ó, o que determina a diferença entre elas? A capacidade que elas apresentam para filtrar a água. Ah, então, de acordo com a capacidade que elas apresentam para filtrar a água, Zé, eu vou ter aqui um tipo de esponja, tá? Diferente? Sim, eu vou ter um tipo de esponja diferente, de acordo com a prerrogativa e capacidade de filtração. Nossa, Zé, mas que legal, então. Então, eu quero entender o seguinte, por que a ascon é menorzinha, a outra a cicon é intermediária, e por que a esponja que nós chamamos de esponja leucon é aquela que cresce mais? Qual que é a razão? Será que ela tem algumas células internas, já que ela não tem uma cavidade gástrica,
mas será que ela tem algumas células internas responsáveis pela digestão intracelular? Na verdade, ela vai ter, né? Então, dois nomes que você tem que guardar aí nisso para espongiários. Pinacócitos, que é a célula de revestimento externo, tá? E você tem algumas células internas conhecidas como coanócitos, que são células dispostas em forma de colarinho, que são responsáveis pela digestão intracelular. Ah, Zé, então eu quero ver como é que funciona, tá? Essas células. Então vamos entender aqui como é que funciona uma esponja, para a gente ter aqui uma condição de enxergar melhor. Então aqui eu tenho uma esponja, ó. Vou diminuir o tamanho dela aqui para você ver. Então, olha, aqui você tem uma esponja, estou ampliando ela aqui, ó. Ela parece com um vaso, Zé. Isso, parece um vaso oco, tá vendo? Então, qual que é a estrutura dessa esponja? Presta atenção aqui, ó. Aqui, ó, na parte externa, ela apresenta, então, os pinacócitos, que são as células de revestimento, tá vendo? Ó, no corpo, ela vai apresentar aqui, ó, muitos poros, por isso que ela chama poríferos, animais portadores de poros, tá vendo aqui, ó? Olha o tanto de poros que ela apresenta aqui, ó, ao redor do corpo. Aí você tem, então, ela é oca por dentro, ó. Ah, Zé, ela é oca. Essa cavidade interna dela aqui, ó, a gente aqui chama essa cavidade, pode chamar essa cavidade de esponjocela, ou você pode chamar essa cavidade aqui de átrio, que é o nome mais antigo, tá? Então, aqui você vai ter o átrio ou a esponjocela, ou esponjocele, você não vai mudar absolutamente nada. Aí, Zé, deixa eu analisar aqui, então. Então, o que está acontecendo aqui? Presta atenção, ó. Revestindo a esponjocela aqui dentro, ó, eu estou vendo essas estruturas meio verdinhas aqui, Zé. Ó, sim, são estruturas meio verdinhas. Como é que se chamam essas estruturas aqui meio verdinhas? Ó? Essas estruturas aqui, ó, são os coanócitos. Ah, então, Zé, embora não tenha uma cavidade gástrica para produzir enzimas, para quebrar, para fragmentar partículas maiores, ela tem, então, uma capacidade de digerir partículas menores. Exatamente. E essas partículas menores, elas são digeridas dentro dessas células especiais que a gente chama de coanócitos. Ah, então dentro dessas células aqui ocorre digestão intracelular? Exato. Ela não tem aqui ainda digestão no compartimento gástrico, ela não tem digestão extracelular, só digestão intracelular. Aqui você tem, ó, uma célula em forma de colarinho, então tá aí, ó. Essa célula, ela vai captar o que, Zé? O que está entrando nela aqui, ó? Está entrando água e plâncton marinho. Acontece que no meio desse plâncton, você tem muitas toxinas que são liberadas. Acabamos de falar das algas e da liberação de algumas toxinas, tá? No meio. Então, o que acontece com os coanócitos? Ó, os coanócitos, eles recebem essa toxina, digerem essa toxina, tá? Tá aqui dentro, ó. Então, está recebendo pelos poros aqui, que você tem um ósteo ou porócitos, tá? Tanto faz. Então, você vai ter aqui, ó, a recepção por esses canais. Aí, olha só o que acontece. Aí você começa, essas células começam a coletar essa água e mais o plâncton, e aquilo que é toxina fica retida como alimento para o espongiário, tá entendendo? Então, ele consegue, então, reter a toxina como alimento para ele. Aí ele começa a liberar a água aqui no centro, ó. Essa água aqui, ó, ela é livre de toxina. É uma água filtrada. Então, ela é uma esponja, ela é um filtro natural. E à medida que vai acumulando água aqui, ó, água filtrada no centro, ele começa aqui a vibrar, tá? Os coanócitos, começa a vibrar os seus flagelos aqui, ó. Então, são células em forma de colarinho, tem essa disposição aqui, ó, parece um colarinho mesmo. Aí eles começam a vibrar aqui dentro, ó. Aí vibra, 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 vibra. Aí aqui começa a formar uma corrente de água filtrada, e essa água filtrada, ela vai sair pelo polo superior, que é essa abertura que ele tem aqui no polo superior, tá? Onde você vai ter a liberação dessa água filtrada para o meio externo. Então, ele está devolvendo a água filtrada para o meio externo.
Nossa, que legal, Zé. Esse vasinho aí é um vasinho bonitinho, né? E para você ter noção, um vasinho desse aqui, cada vasinho, com 10 centímetros mais ou menos de comprimento, ele tem a capacidade de filtrar cerca de 22 litros de água por dia. Só para você ter uma noção aí da capacidade de filtração que eles apresentam. Esse tipo aqui, ó, é o tipo mais primitivo. É o tipo asconoide. É o que cresce menos. Por que ele é o que cresce menos? Porque a gente vai ver que em relação ao tipo Sicon e ao tipo Leucon, eles têm menor concentração, tá? Dessas células aqui que são os coanócitos. Se eles têm menor concentração dos coanócitos, eles filtram menos. Se eles filtram menos, eles retêm menos, tá? Nutrientes. Se eles retêm menos nutrientes, então o que vai acontecer com eles? Eles vão crescer menos, tá? Então é o tipo mais primitivo. Então, como é que eu estabeleço aqui uma diferenciação? Nesse tipo mais primitivo, o que acontece? Isso você tem que guardar. Eu coloquei para vocês no resumo que eu fiz, mas os pinacócitos revestem a camada externa e os coanócitos, nesse caso aqui, ó, revestem a espongiocela, tá? Lembrando que os coanócitos é para filtrar a água. Zé, mas eles têm outros tipos de células aqui? Tem. Eles têm, por exemplo, aqui, ó, nessa região do meio aqui, ó, apresentam células que nós chamamos aqui, ó, de tipos de amebócitos especiais. Esses amebócitos aqui, eles são células muito interessantes, tá? Porque eles têm a capacidade de sofrer diferenciação sexual. Ora, eles auxiliam os coanócitos também na digestão intracelular, tá? Você está vendo aqui que no interior dos coanócitos você tem a formação dos vacúolos digestórios para efetivação da digestão intracelular. Ora, eles estão presentes, tá? E sofrem diferenciação celular, formando o que nós chamamos aqui, ó, de escleroblasto. Nossa, Zé. Então, os amebócitos, eles podem sofrer diferenciação, podem formar o escleroblasto? Pode. Para que servem os escleroblastos, Zé? Os escleroblastos, eles são responsáveis pela formação dessas estruturas que vocês estão vendo aqui, ó, que nós chamamos de espículas. Para que servem essas estruturas? Essas estruturas aqui servem para formar o endoesqueleto das esponjas. Nossa, que legal. Então, as esponjas apresentam endoesqueleto? Isso, apresenta o esqueleto interno. Endoesqueleto, tá? Então, quem forma são essas espículas. Agora, essas espículas aqui, ó, podem ser formadas por carbonato de cálcio. Nesse caso aqui, você tem um endoesqueleto calcário, para alguns espongiários. Essas espículas aqui podem ser formadas a partir de dióxido de silício. O SiO2 isso, o carbonato de cálcio é o CaCO3, isso. Dióxido de silício. Aí você tem as esponjas, que a gente chama de esponjas transparentes ou esponjas vítreas. Lembrando que o dióxido de silício é componente da areia, que é utilizado para a confecção de vidros, tá? E aqui você vai ter também, ó, as esponjas que nós chamamos, tá? Que apresentam esponjas orgânicas, que são as esponjas de banho, que nesse caso, o endoesqueleto dela é formado por uma proteína derivada do escleroblasto, tá? Derivada dessas espículas proteicas aqui. Aí você tem uma demospongia, tem uma demoproteína, tá? Aí você tem esponjas que pouco abrasiva, que é utilizada por muitos como esponjas de banho. Nossa, Zé, então esses poríferos, eles são bem legais, né? Eles são bem legais. Agora, qual que é a classificação? Aproveitando o esqueleto deles, nós temos, então, 3 tipos de poríferos. Ó, nós temos aqueles que apresentam um endoesqueleto calcário, nós temos essa classe aqui, que é a hexactinelida, que o endoesqueleto é vítreo, tá? E nós temos esse aqui, a demospongia, que o endoesqueleto é orgânico, que é utilizado, então, para esponja de banho, tá? As esponjas no século I, na época do Império Romano, eram consideradas como vegetais, tanto que os romanos utilizavam as esponjas nas suas orgias, né? Nas suas orgias e nas suas bebedeiras.
Ah, Zé, como é que eles usavam nas suas orgias e nas suas bebedeiras? Bom, eles embebiam as esponjas nos tonéis de vinho e as esponjas ficavam repletas de vinho. Aí eles torciam as esponjas sobre o corpo feminino e aquele vinho ia descendo sobre o corpo feminino, tá? Aí, nas suas orgias, eles iam, né, consumindo vinho no corpo das mulheres a partir da utilização de esponjas, tá? Então, aqui, ó, você vai ter o tipo asconoide, que é o tipo mais primitivo. O que eu tenho que guardar, então, aqui nesse tipo, Zé? Bom, aqui, ó, olha só que legal. Na parte interna aqui eu tenho os coanócitos e na parte externa eu tenho os pinacócitos, tá? Então, eu tenho menor concentração de coanócito aqui, né, Zé? Então, a água entra, é filtrada, aí ele começa, então, a vibrar, forma uma corrente, e essa água filtrada, ela sai aqui para cima, né? Isso. Ô Zé, e esse tipo aqui, ó? Esse tipo aqui, ó, é o tipo ciconoide, tá? Ah, Zé, aqui é diferente. É, aqui é diferente, porque aqui eu vou ter dois tipos de canais agora, ó. A água não entra direto pelos poros. A água aqui agora, ó, ela passa, ó, por dois tipos de canais. Aqui você vai ter, deixa eu aumentar isso aqui, né? Que eu esqueci de aumentar. Aqui você vai ter, ó, os canais que a gente chama de canais inalantes, que captam a água, tá? Do meio externo. Esses canais inalantes, eles são revestidos pelos pinacócitos. E aqui, ó, desses canais inalantes, a água passa para esses canais aqui, que são os canais exalantes. Já esses canais exalantes aqui, ó, são eles que apresentam agora os coanócitos, tá vendo aqui, ó? Então, nesse caso aqui, ó, quem reveste os canais exalantes são os coanócitos. Então, os canais onde a água entra, ela termina em fundo cego e não tem acesso ao átrio ou esponjocela. Então, automaticamente, ela é obrigada a passar pelos canais inalantes, exalantes, aliás, tá? Que é os canais internos. E quando a água chega aqui com o plâncton, sofre a digestão aqui, ó, e não aqui agora, como acontecia no anterior, ó, tá? Então, aqui, ó, no átrio, o átrio dela é revestido apenas por pinacócitos, ao contrário do tipo ascon, que era revestido por coanócitos. E os canais inalantes aqui agora têm pinacócitos e os exalantes têm coanócito. Então, a digestão agora acontece aqui, ó. Então, depois da água digerida, ela tem acesso ao átrio, aí forma uma corrente de água no tipo ciconoide e a água sai para o meio externo, tá? Ah, Zé, até acharmos aqui o tipo leucon, né? Então, ó, qual que é a diferença? E muitas vezes você vai se deparar aqui com questões abertas da Unicamp. Qual que é a diferença que eu vou ter aqui, Zé? Bom, a diferença é muito simples. A diferença é você saber onde estão os coanócitos. Então, aqui, ó, aí fica o macete para você guardar. Coanócitos revestindo o átrio, asconoide. Coanócitos revestindo os canais exalantes, ciconoide. E nesse aqui, Zé, é a esponja mais evoluída, é aquela que tem maior concentração de coanócitos, né? Isso. Só que aqui tem um detalhe, ó. Aqui, como é que essas esponjas elas se apresentam? Que são as esponjas leuconoides ou do tipo rago. Aqui você vai ter, ó, essas câmeras que a gente chama aqui de câmeras vibráteis, e entre essas câmeras, você tem aqui, ó, o canal de entrada, tá? E o canal de saída. Você tem aqui os canais que a gente chama de canal inalante, que recebe a água, tá? E os canais que levam a água, que é o canal exalante, para a região central, que é conhecida como átrio. Tá vendo que o átrio aqui está bem reduzido, ó? Tá? Então, está levando aqui para o átrio central. Então, nem no canal inalante, nem no canal exalante, você tem aqui, na verdade, coanócitos. O coanócito aqui, ó, eles ficam, tá, alojados nessas câmeras centrais, que a gente chama de câmeras vibráteis, tá? E por ele apresentar maior número de coanócitos, eles apresentam maior prerrogativo na digestão intracelular. Por apresentar maior prerrogativo na digestão intracelular, eles retêm mais nutrientes
e eles automaticamente vão crescer mais. Então, Zé, guardei assim, ó, vou guardar assim, ó, no tipo Ascom, os, tá, coanócitos estão no átrio, no tipo Sicon, os coanócitos revestem os canais exalantes, que têm acesso ao átrio, e no tipo Leucon ou tipo Ragon, tá, os coanócitos estão presentes nas câmaras vibráteis. Então, as demais estruturas que dependem de revestimento serão revestidas todos pelos pinacócitos. Então, aqui, ó, canal inalante e exalante, pinacócito. O átrio interno, pinacócito. Aqui, o átrio, pinacócito. A parte externa, pinacócito. Aqui também, ó, a parte externa, pinacócito, tá? Somente os canais inalantes são revestidos pelos coanócitos, exalantes são revestidos pelos coanócitos, e os canais que inalam a água e o plâncton são revestidos aqui pelos, tá, pinacócitos. Detalhe, esses porozinhos aqui, ó, eles têm esfíncteres que regulam a entrada de água dentro do porífero, tá? Quando o porífero está muito cheio de água, esse esfíncter fica fechado. E esse esfíncterzinho aqui a gente chama de miócitos. Nossa, Zé, que legal, são os miócitos. São os esfíncteres reguladores de entrada de água, né? Ah, por que isso? Porque a esponja vai enchendo, vai enchendo. Ela vai enchendo até se romper? Lógico que não. Quando ela está cheia, esses esfíncteres que estão aqui, ó, nos porócitos, tá? Ou no ósteo dela, eles se fecham, impedindo que entre mais água. Ela está cheia, ela está túrgida. Para que vai entrar mais água? Não tem sentido, tá? Aqui ele vai te mostrar a estrutura dos coanócitos, que eu já falei. Você tem um processo aqui de formação interna dos vacúolos digestivos, tá? E você vai ter, então, a digestão de toxinas. E veja só que muitos daqueles que são utilizados aqui na fagocitose são protistas mesmo, ó. São algas, que a gente acabou de ver, tá? E algas que liberam toxinas que servem de alimento para os poríferos. E olha que legal aqui, ó. Olha o tamanho do flagelo que eles têm aqui, ó. O flagelo vai vibrar, tá? Ao vibrar aqui, junto com os coanócitos, você vai ter, então, a eliminação de água por meio externo. Isso aí é reprodução, hein? Bom, a reprodução assexuada deles, você tem dois tipos. Você tem um brotamento. Quando você tem uma colônia de espongiários, você tem aquele brotinho, aquela gema que forma na colônia. Essa gema, ela libera estruturas assexuadas, que pode originar, então, tá, uma nova colônia. E você tem a reprodução, que nós chamamos de reprodução por regeneração. São os animais, na escala zoológica, que têm maior condição de apresentar aqui, ó, a regeneração. Só para você enxergar aqui, ó, tá vendo o brotinho aqui, ó? Esse brotamento aqui é a mesma coisa, o nome brotamento e gemiparidade é a mesma coisa, tá? Então, ó, a partir desse brotinho aqui, ó, você vai ter a liberação de partes das gemas ou brotos, que vai originar aqui um novo porífero, ó. Tá aí, ó, por brotamento ou por gemiparidade, tá? E também, ó, quem atua diretamente nesse processo, nós vamos falar daqui a pouco mais sobre isso, aqueles amebócitos que nós vimos lá, eles têm a prerrogativa de produzir, tá, células especiais conhecidas como arqueócitos. Essas células especiais aqui, ó, elas têm uma capacidade interessante que formam estruturas nas esponjas de água doce. Guarda bem, nas esponjas de água doce apenas. Formam estruturas conhecidas como gêmulas. Zé, o que são essas gêmulas, na verdade? Elas são estruturas análogas às sementes. Não são sementes, obviamente, não estamos falando aqui do animal, né? Mas é como se fosse uma sementinha da esponja. Então, ó, as esponjas apresentam, são as esponjas apenas, apresentam a capacidade de gemulação. O que é isso, Zé? Bom, em determinadas épocas do ano, em esponjas de água doce, por exemplo, você tem a restrição hídrica de um determinado local por causa da seca. Com a restrição de água, o nível de água começa a baixar demais. Abaixando esse nível de água, o que vai acontecer? As esponjas vão desidratar e vão morrer.
antes da esponja-mãe morrer, os amebócitos que formam os escleroblastos formam também os arqueócitos. Esses arqueócitos aqui, ó, liberam essas estruturas reprodutivas assexuadas, que são as gêmulas, e antes dela... Qual que é a diferença dessa gêmula? Essa gêmula, ela contém a esponja em vida latente. Ela consegue sobreviver mesmo em ambientes totalmente desfavoráveis. Então, ela vai lá, fica escondidinha lá no fundo do lago, o lago seca e ela fica lá, tá? Ela sobrevive. Ela tem condição aqui de meio que hibernar, tá? Quando começam as chuvas, o lago enche e aquelas esponjas que a esponja-mãe morreu, mas aquelas gêmulas que ficaram, elas vão germinar e originar novas esponjas com o mesmo patrimônio genético da esponja-mãe. Isso é o processo que nós chamamos na biologia de gemulação, tá? E um detalhe aqui, ó, são os animais na escala zoológica que apresentam maior capacidade de regeneração. Não esqueçam disso. Só para você ter uma noção aqui, ó. Se você for no laboratório da Unifal, você vai ver isso aqui, ó. Laboratório de Biologia da Unifal. Se você pegar uma esponja, tá? Fragmentar essa esponja e formar aqui, ó, várias células dela aqui fragmentadas, mas ela vai morrer. Não, não vai morrer. Ó, se você aguardar aqui, ó, uma placa de Petri, por exemplo, você vai vendo que, o passar do tempo, essas células aqui, elas vão se reorganizando, tá? Aí, ó, a partir dessas células fragmentadas, você vai ter a formação de novas esponjas. Nossa, Zé, que legal. Como é que eles são violentos, né? São extremamente violentos, tá? Nesse quesito. Com relação à reprodução, o que acontece, Zé? Olha, você tem aqui algumas espécies que são dioicas e algumas espécies que são monóicas. Mas como o amadurecimento e a formação dos gametas ocorre em épocas diferentes do ano, tá? Dificilmente você vai ter um processo aqui relacionado à autofecundação. Agora, nas espécies que são dioicas e monóicas, a produção dos gametas não se dá através de ovários e testículos. Presta atenção aqui agora. As esponjas não apresentam ovários e testículos. Nossa, Zé, que legal, porque são animais muito primitivos, né? Não tem sistema digestório, não tem sistema respiratório, é tudo por difusão que ocorre dentro do corpo dela. Não tem sistema neural, nem disso, etc. Tal. Tudo por difusão. Zé, então como é que é a reprodução? Bom, essas células aqui, ó, que a gente chama de arqueócitos, além delas terem a prerrogativa de formar gêmulas, elas atuam diretamente no processo da reprodução sexuada, tá? Porque elas são tipos de amebócitos que formam os gametas. Zé, então, os espermatozoides e os óvulos, eles são formados, então, por esses tipos de amebócitos, tá? Que são os arqueócitos também? Sim. Portanto, não tem testículo e nem ovário, tá? E a fecundação, Zé? Olha, você normalmente aqui tem a fecundação, tá? Pode ter a fecundação interna e pode ter a fecundação externa na água. Mas o que é interessante é que após a fecundação, você vai ter a formação de uma larva conhecida como anfiblástula. Essa larva, ela tem cílios, que é aquilo que eu disse no início da aula. Ela vai nadar para ela conseguir fixar no substrato, para ela originar, tá aqui, ó, um novo porífero. Você tem a estrutura dela. Tem a fecundação, o zigoto, tá vendo aqui, ó? Você tem o desenvolvimento embrionário inicial, até a formação da blástula primitiva, embora você não tenha ainda os folhetos germinativos, tá? Aí você tem a formação dessa larvazinha aqui, que é a larva ciliada, ó. Tá? Essa larva ciliada, aquela aqui, ó, é a larva anfiblástula. Ela acaba saindo por aquela abertura de cima da esponja, tá? Que é o ósculo. Aí, ó, ela tem esses cílios aqui, ó, é a única forma móvel da esponja, tá? Ela tem esses cílios para natação, ela vai, então, fixar no substrato, tá? E quando ela fixa, aqui não fala, mas essa larva anfiblástula, ela deixa de ser uma larva móvel e passa a ser uma larva fixa. Tem algumas provas que pedem o nome dessa larva fixa.
essa larva fixa aqui chama-se olintos, tá? Olintos. Aí vai desenvolver aqui uma nova esponja, uma nova colônia de esponja, tá? Que apresenta aqui nos amebócitos, o tipo arqueócito, a prerrogativa de formar aqui, ó, as estruturas reprodutoras. Mas veja você que não tem, tá? Órgãos reprodutores, nem ovários, e não tem também nem testículos. Aqui, a outra larva aqui é fixando, ó. Alguns também chamam ela de parenquímula, ou, tá? Não, a parenquímula é mais da hexatinelida, das esponjas de vidro, tá? Que é comum também, ela vai fixar e vai formar aqui, ó. Vai comentar aqui para vocês da importância ecológica e farmacológica, eu já falei, são animais filtradores dos poríferos. Com relação às características gerais desses animais, aquilo que eu disse, tá? Eles não têm nada de interessante em termos fisiológicos a apresentar ainda, mas a partir deles você vai ter, então, uma evolução. Evolução como, Zé? Aí nós vamos chegar aqui no filo, que a gente chama aqui de filo dos quinidários. Nossa, Zé, então, deixa eu entender. Quinidários são os mesmos animais que antigamente a gente chamava de selenterados, que alguns compêndios de biologia ainda hoje chamam de selenterados. Exatamente. Então, a palavra quinida do grego significa substância tóxica, substância urticante, substância que desencadeia coceira, tá? Nossa, que legal. Então, essa substância desencadeia coceira. Queimadura. Sim, lembra da água viva, pô, tá? Então, eles vão ter aqui algumas células que são conhecidas como quinidoblastos, ou o nome mais atual, quinidócitos, tá? E essas células são capazes de disparar substâncias urticantes no homem, na superfície epidérmica. Aquelas células para a gente estar na praia, a gente dá uma urinada em cima. Na verdade, não é a urina que resolve, não, viu? Quem resolve aqui, que neutraliza um pouco do mal-estar da queimação, é o vinagre, é o ácido etanóico. Esse, sim, ele ajuda bastante, tá? Então, essa denominação aqui, que era selenterado, o que acontece, Zé? Selenterados são animais que apresentam intestino primitivo, meu caro. Nossa, Zé, apresenta o intestino primitivo, tá? O enteron, o intestino primitivo. Sim. Ah, Zé, então, se ela tem intestino, são os primeiros animais da escala zoológica que podem ter, então, digestão fora da célula. Isso. Só que ainda aqui, a digestão começa fora da célula e termina dentro da célula. Nós vamos ter a digestão que a gente chama de digestão extra e intracelular, de aspecto nutricional, tá? Extra e intracelular. Tá, Zé? E a simetria? Como é que é a simetria desses animais? Vamos lembrar que simetria, quando a gente fala de simetria, vamos pegar esse mouse aqui, por exemplo. Ó, se eu conseguir dividir esse mouse aqui em duas partes parecidas, tá vendo? Cortar ele no meio. São duas partes parecidas, mas que não se sobrepõem. Eu falo que esse mouse aqui ele tem uma simetria bilateral. Pode ser dividido em apenas duas partes que não se sobrepõem. Agora, se eu pegar, por exemplo, pegar a estrela do mar, pegar uma estrela, se eu pegar uma estrela, pá. Se eu cortar a estrela nesse sentido, eu tenho duas partes parecidas, não sobreponíveis. Se eu cortar ela assim, ó, eu tenho duas partes parecidas que não são sobreponíveis. Se eu cortar assim, idem. Eu posso cortar a estrela em até 5 frações distintas, que eu vou pegar o meio da estrela e vou dividi-la em duas partes. Quando eu consigo fazer esse processo e a divisão, ela permite que essa divisão ela seja feita mais de duas vezes, de duas partes, tá? Em partes iguais, mas eu posso cortar. Agora, se eu cortar aqui assim, eu já não tenho duas partes iguais. Então, quando eu consigo fazer com a estrela, tá? Eu posso dividir a estrela em até 5 fragmentações e eu mantenho duas partes similares, tá? Mas não sobreponíveis, eu tenho o que nós chamamos de simetria radial. Quando eu posso cortar só num sentido e tem duas partes idênticas, nós chamamos o que eu digo para vocês que a gente chama de simetria, tá? Bilateral. Então, presta atenção, os quinidários, eles apresentam, tá? Alguns casos eles são assimétricos,
e, em alguns casos, eles apresentam simetria radial. Vai depender do tipo de quinidade, tá? Então, você vai ter simetria radial e eles podem ser também assimétricos, tá? Você pode cortar ele em mais de uma parte. Agora, um detalhe interessante. Você tem dois tipos de indivíduos adultos. Você tem os pólipos, que são indivíduos que conseguem se locomover, tá? E conseguem se fixar no substrato. E alguns pólipos que conseguem se locomover, como os hidrozoários, tá? Eles se locomovem por cambalhotas. A maioria dos pólipos, eles são fixos e não se locomovem. Já a medusa é o contrário. A medusa é aquela que fica sobre a água, parece uma sombrinha aberta, uma umbrella, né? E é ela que você encosta lá na água viva que dispara a toxina em você, através dos quinidoblastos. Agora, olha só, são os primeiros animais na escala zoológica a apresentar folhetos germinativos. Ó. Aqui vai apresentar os dois folhetos que vocês verão no caderno 6, quando a gente estudar embriologia. Então, nesses dois folhetos aqui, ó, você vai ter tanto o ecto quanto o endodermo. Ah, Zé, se ela tem o ecto, ela consegue formar tecido de revestimento. Sim. Então, aqui ela deixa de ser parazoário, como os poríferos, e passa a ser o que aqui agora, Zé? Passa a ser metazoário. A partir daqui, todos os animais têm revestimento verdadeiro. Todos os animais passam a ter, tá, tecido verdadeiro. Então, ó, ela tem, então, um revestimento interno, e tem um revestimento externo e um revestimento interno através do segundo folheto, que é o endodermo. O que ela não tem? Ela não tem mesoderma, por isso que é diblástica, só tem dois folhetos, tá? Mas nessa camada mediana, ela vai ter ali um extrato gelatinoso, que a gente chama de mesogleia, onde estão dispostos, tá? Basicamente, vários tipos celulares que a gente vai ver aqui ao longo da aula. Então, ó, Zé, como é que é o esqueleto desses animais? Eles apresentam também um esqueleto calcário. Detalhe, mesma coisa dos poríferos, não tem sistema circulatório, não tem sistema respiratório, não tem sistema excretor definido ainda, tá? Não tem aquela cavidade por onde circula o líquido que vai hidratar o embrião nos seus primeiros estágios. Portanto, são acelomados, não tem celoma. E, por sua vez, também, se não tem celoma, não tem ânus, tá? Ainda não são classificados em protostômios e deuterostômios, que é a classificação da embriologia. Bom, mas eles apresentam uma condição evolutiva extremamente interessante, por quê? Porque são os primeiros animais a ter uma cavidade gástrica, enteron, selenterados, e são os primeiros animais a apresentarem uma rede de células nervosas. Ainda que eles não tenham um gânglio central para processar as ações, eles têm um sistema nervoso que nós chamamos de difuso, que eles respondem a atos reflexos, tá? Nossa, Zé, que legal. Então, eles apresentam sistema nervoso difuso. Sim. Então, como é que é o corpo deles, Zé? Bom, o corpo, nós vamos ter aqui, ó. Zé, como é que é o pólipo e como é que é a medusa? Então, vamos ver aqui como é que é o pólipo e como é que é a medusa desses animais. Olha só. Aqui eu tenho o pólipo, tá vendo? E aqui eu tenho a medusa. A medusa, ela está muito relacionada com a fase sexuada. E o pólipo, ele está muito relacionado com a fase assexuada. Então, a medusa está relacionada com a reprodução gâmica. O pólipo com a reprodução agâmica. Ah, então acontece aqui um episódio interessante, né, Zé? Acontece. São os únicos vegetais na escala zoológica que apresentam o ciclo reprodutor parecido com o dos... São os únicos animais na escala zoológica que apresentam o ciclo reprodutor parecido com o das algas haplodiplobiônticas e com os vegetais de uma forma geral. Por quê? Porque nesse ciclo reprodutor aqui, ó, você tem uma geração assexuada, comandada pelo pólipo, e uma geração sexuada comandada pela medusa. Ah, Zé, então o ciclo deles aqui, ó, são os únicos animais que apresentam um ciclo haplodiplobiôntico. Nossa, que legal, Zé. Que legal. E aqui no meio, ó, você tem a mesogleia. Nossa, então você tem a mesogleia aqui, ó, onde você tem aqui vários tipos de células, né? Sim.
eu tenho as células aqui, ó, que são células mioepiteliais, que são células de revestimento. Eu tenho as células do intestino, são células intersticiais, tá? Que estão ligadas aos quinidários, tá? Que também tem uma capacidade de regeneração muito grande e que, de certa forma, também são células totipotentes, que podem produzir qualquer tipo de células. Eu tenho as células que conduzem, tá, os estímulos nervosos ao longo do corpo, que são as células sensoriais, e tem as células glandulares, que são células responsáveis pela liberação, muitas vezes, de enzimas que estabelecem, nesses animais, a capacidade de aderência e a capacidade de digestão, tá? Esses animais, agora, ao contrário dos poríferos, eles conseguem ingerir partículas maiores e conseguem digerir essas partículas maiores antes da digestão intracelular. Portanto, a digestão deles aqui começa na cavidade gástrica. Nossa, Zé, então tem esse negócio aí, dessa digestão começar na cavidade gástrica, né? Tem. Então, vamos dar uma olhadinha aqui para a gente entender. Olha só uma ilustração deles aqui, ó. Tá vendo que aqui você tem um pólipo, ó? Nossa, Zé, olha a cavidade gastrovascular dele, como é que é grande, hein? É grandona, né? Deixa eu só diminuir aqui para você entender, ó. Nos pólipos, você tem esses tentáculos aqui, ó. Tá vendo? Nesses tentáculos, você tem essas células aqui que a gente chama de quinidoblastos. Nesses quinidoblastos aqui, ó, dentro deles, você tem uma vesícula que fica repleta de toxinas. Você está vendo que esses quinidócitos ou quinidoblastos aqui nos tentáculos, eles apresentam um cíliozinho? Então, o que acontece? Aí está aqui nadando, né? Uma presa, aí chega perto e encosta nesse quinidócito aqui, ó. E na mesma hora que ele encosta nos quinidócitos, ele dispara uma toxina que introduz na presa, e essa presa ela fica hipnotizada, fica paralisada. Aí o que ele vai fazer? Ele vai aqui com seus tentáculos, ele vai pegar a presa e vai ingerir a presa na boca. Outra coisa interessante é, agora que eu já tenho boca, nos poríferos eu não tinha boca. Sim, são os primeiros animais na escala zoológica portadores de boca. Então, Zé, o alimento que ele ingeriu aqui, ó, ele vai para essa cavidade, para o enteron, né? Cavidade gastrovascular. Primeiros animais com cavidade. Agora não é átrio que eu tenho aqui mais. Agora eu tenho uma cavidade gastrovascular. Zé do céu. Então, ó, esse alimento que ele ingeriu, aí você tem células glandulares que liberam enzimas digestórias sobre esse alimento. Isso! As enzimas digestórias sobre o alimento, elas vão fragmentar o alimento em frações menores, tá? Então, sofre uma digestão preliminar, fora da célula. Essas frações menores são conduzidas para dentro de células especiais, tá? E essas células especiais realizam a digestão, que nós chamamos de célula epitélio digestiva, que está aqui, ó, realizam a digestão intracelular do alimento que ele ingeriu. Então, qual que é a grande vantagem agora, Zé? Agora ele pode ingerir partículas maiores, porque ele vai quebrar essas partículas maiores no enteron, vai produzir partículas menores, e essas partículas menores vão para as células para serem digeridas. Nossa, Zé, que legal. E aqui eu bato o olho e já vejo que ele já tem testículo também, Zé. Agora ele tem estruturas reprodutoras, Zé. Tem testículo, tem ovário, tá? Em alguns casos. Ó, tem broto para brotamento. Nossa, Zé, é um animal bem completo, né? Sim. Aí ele vai contar aqui a história para vocês, ó, do nematocisto, do gatilhozinho, da vesícula. Quando você encosta no gatilho, vai introduzir aqui, ó, abre essa tampinha, conhecida como opérculo, que vai ingerir, tá? O veneno, a toxina, paralisando o animal. E aqui você tem um caso, tá? Bem representativo, que a caravela portuguesa, ó, está disparando suas toxinas aqui no peixinho, tá? Está conseguindo disparar sua toxina no peixinho, tá? Bom, com relação ao movimento, eles têm, então, essa capacidade, os sésseis, de movimentar os tentáculos, tá? Eles movimentam o corpo a partir dos tentáculos. E, com relação ao sistema digestório, já falei, a digestão começa extracelular e termina intracelular. Então, aqui eu tenho digestão extra e intracelular. Falei para vocês também que
com relação aos corais, falei na aula sobre algas, o que acontece com os corais? Bom, os corais eles têm a capacidade de estabelecer essa endossimbiose mutualística, né, com alguns tipos de algas, tá, que vivem no seu interior. Portanto, é uma relação de mutualismo. Sistema respiratório e excretório, ele basicamente se dá através do processo de difusão, tá? E o sistema nervoso desses animais aqui, ó, eles são interessantes porque o sistema nervoso deles é formado por rede de células já, né? Só que eles sentem o movimento, desenvolvem o arco reflexo simples, mas eles não processam esse movimento. Então, aquele exemplo que eu sempre dou para vocês, se eu colocar um fio elétrico aqui, ó, esse animal aqui, ele chega aqui, encosta no fio, toma o choque, ele sente o choque e volta para cá. Passa um pouquinho, ele volta aqui, toma o choque de novo e volta. Toma o choque de novo e volta. Ele consegue sentir o choque, mas ele não consegue processar que o fio dá choque. Ao contrário, se eu colocasse aqui uma planária, que é aqueles experimentos de segunda fase da Unicamp. Se eu colocar uma planária aqui, a planária é um plateuminto turbelário. O que a planária faz? A planária, ela chega aqui, toma o choque uma vez, ela volta e não volta no fio mais. Por quê? Ela já tem gânglio. Então, ela consegue processar que aquele local ali dá choque nela. Tá? Agora, esse aqui não. Esse aqui ainda, o sistema é muito primitivo. É bem melhor do que o porífico. O porífico não tinha nem isso, né? É uma evolução muito grande, mas consegue processar, pelo menos, os arcos reflexos. Tá? Então, você vai ter aqui dois tipos de reprodução. A reprodução assexuada e a reprodução sexuada. A reprodução assexuada, ela se faz muito por brotamento, tá? Você tem as geminhas e os brotos, e pode se dar também através de processo de estrobilização. O que é estrobilização, Zé? Estrobilização é aquele tipo de reprodução que acontece lá na solitária, lá na tênia. Para você regenerar um novo animal, você precisa de um anel inteiro. Se eu cortar o anel, que são os estróbilos que dividem o corpo, esse anel cortado não tem a prerrogativa de regenerar um novo animal. Eu preciso de um anel inteiro para eu regenerar um novo animal. Nossa, Zé, que fera! Então, dá para eu comparar aqui a reprodução de dois espongiários aqui, Zé, para eu ver? Dá. Isso aqui é importantíssimo para a prova da Unicamp e FUVEST, tá? Então, dá uma olhadinha aqui no ciclo reprodutor. Olha que legal aqui, ó. Aqui você deve ser obelia, esse aqui. É, obelia, ó. Zé, olha que legal. Na própria colônia, ela tem indivíduos responsáveis pela nutrição da colônia, que a gente chama de gastrozoides, e tem indivíduos responsáveis pela reprodução da colônia, que a gente chama de gonozoides, tá? Ele vai produzir, então, aqui, ó, as estruturas reprodutoras. Então, esses indivíduos, em épocas distintas, esses brotinhos que eles têm aqui, ó, eles liberam para o meio externo. Quando eles liberam para o meio externo, eles vão produzir aqui, ó, dois tipos de medusas. Medusa feminina e medusa masculina. Nossa, Zé, que legal! Então, ó, ao produzir essas medusas, as medusas liberam os gametas na água. A feminina libera o óvulo e a masculina libera o espermatozoide. Ah, então está acontecendo aqui, Zé, a fecundação na água, né? Sim, está acontecendo a fecundação na água. Formação do ovo ou zigoto na água. Olha só, esse ovo ou zigoto, ele vai, por desenvolvimento indireto, vai formar essa larva aqui, que a gente chama de larva plânula, tá? Que é uma larva que também nada, assim como a anfiblástula e a parenquímula dos espongiários. Então, essa larva plânula aqui, Zé, ela vai fixar-se num substrato, vai sofrer metamorfose e vai formar aqui uma nova colônia de porífero. Só que acontece que essa nova colônia aqui, ó, tem um brotinho, tá vendo? Esse brotinho aqui, no caso da obelia, ele vai crescer por geniparidade para originar uma nova colônia de obelia. Então, aqui você tem, então, tá, a reprodução por metagênese. Então, eu tenho uma fase assexuada e uma fase sexuada. Então, aqui eu tenho um ciclo haplodiplobiôntico, tá? Uma fase agâmica e uma fase gâmica de cá, tá? Representado pela medusa. Nossa, Zé, então a obelia é assim que acontece? Sim. Mas e a água-viva? E a Aurélia aurita?
que é conhecida como água-viva. Tem uma reprodução um pouco diferente, então essas duas que caem mesmo. Eles foram muito felizes aqui de colocar o exemplo dessas duas aqui, tá? E, por sinal, muito bem grafado aqui, o grafismo está muito bom. Qual que é a diferença? A diferença está no brotamento e na estrobilização. Então, dá uma olhadinha aqui, ó. Aqui eu tenho uma colônia, tá? O que vai acontecer com essa colônia aqui, Zé? Da Aurelia aurita, ó. Aurelia aurita é a mesma coisa que água-viva, tá? Ela libera essas estruturas que a gente chama de éferas aqui, ó, que são nada mais do que fragmentos ou estróbilos. Tá vendo que o corpo do animal aqui é todo fragmentado? Então, liberou aqui os estróbilos, ou as éferas. Essas éferas aqui, cada uma delas, podem formar aqui, ó, medusas diferentes. Por quê, Zé? Você tem éferas com cromossomo X, que vai formar a medusa feminina. E você tem éferas com cromossomo Y, que vai formar a medusa masculina. Nossa, que legal, Zé. Só que aqui tem uma diferença que você não pode esquecer. Nesse caso, que é a pegadinha da FUVEST. Nesse caso aqui, ó, a estrutura feminina, ao contrário da obelia, ela não consegue liberar o óvulo. Então lá eu tinha fecundação externa, né, Zé? Aqui você não tem, porque ela não consegue liberar o óvulo. O óvulo fica retido dentro dela. Nossa, Zé, o óvulo fica retido dentro dela. Exatamente. Então, como o óvulo fica retido dentro dela, a masculina libera o espermatozoide, tá? Nesse caso aqui, ó, o espermatozoide, como ela não tem ânus, ela só tem abertura oral, o espermatozoide ele entra pela boca e vai fecundar o óvulo aqui dentro. Então, toma muito cuidado que no caso da água-viva, tá? Você tem a fecundação interna, diferente da obelia, que a fecundação foi externa, tá? Aí você teve a fecundação, a formação do zigoto, e do zigoto aqui você tem evolução para a larva plânula também. Aí, ó, a plânula forma um novo pólipo, esse pólipo aqui vai formar aqui, ó, as éferazinhas, que através agora não é brotamento, é um outro tipo de reprodução assexuada, que a gente chama de estrobilização, você vai ter a formação de uma nova colônia. Nossa, Zé, que legal. E nessa classe aqui, Zé, essa classe aqui é uma das classes muito bonitas, que são os antozoários, né? Os antozoários que formam os famosos, liberam seus exoesqueletos, que formam os famosos recifes de corais, tá? Pela região do Nordeste, a região de Pernambuco, etc. tal, tá? Aí você tem a cubozoa também, que formam espécies de água-viva cúbica, embora as água-vivas são sifozoários, as água-vivas convencionais, tá? Você vai ter a classificação, são sifozoários. E aqui vai falar das queimaduras, vai falar dessa outra classe aqui, que é menos importante, mas é um tipo de medusa também, tá? E fala da relação aqui dos protozoários, ou dos quinidários com outros seres vivos. Aliás, uma delas aqui, a gente vai falar muito na ecologia, que é a relação que eles estabelecem, tá? Com o crustáceo, que a gente chama de paguro, ou nós chamamos de Bernardo eremita, aquele crustáceo que tem um abdômen muito exposto, ele se esconde dentro de uma concha para fugir do predador, só que aí vem uma anêmona, se fixa sobre a concha e começa a disparar com seus tentáculos ali, ó, a anêmona é um quinidário, né? Toxinas que faz com que o predador do crustáceo se distancie. Então, ela protege o crustáceo dentro da concha vazia que ele encontrou e, por consequência, o crustáceo, quando ele está se alimentando, tá? O paguro ou Bernardo eremita libera na água frações de alimento que são coletados pela anêmona. Então, nós temos uma relação aí que a gente chama de relação muito legal, que é uma relação de protocooperação, tá? Que a gente vai ver na frente 3, que é fundamental para vocês. Beleza, então, pessoal? Então, hoje a gente deu um começo aí, só informando vocês que nós vamos ter, até nivelar esse conteúdo de vocês aí,
Eu vou marcar aula à tarde toda semana, toda terça-feira com vocês, tá? A gente vai ter aula todas as terças-feiras, nesse horário aí, 1h30 a 1h40, mas vamos tentar 1h30, vou tentar 1h30, mas 1h30 até no mais tardar, 1h40 eu entro. Precisa ser 2 aulas? Não, até um pouco, até 10 para as 3, até as 3 horas eu libero vocês, vai depender de como a aula vai render, tá? Até por volta das 3 horas, pode ser, tá? Vai depender de como a aula vai render. Você vai dar. Como é que. Tipo, você pretende dar mais aulas por semana? Ou você pretende, tipo assim, diminuir a velocidade da aula e dar um pouco mais, tipo assim, mais. Não, vai Passado? funcionar, o meu ilustre Xavier, vai funcionar dessa forma aqui mesmo. Eu vou passar o resumo da aula para vocês, tá? Uhum. E, não, a questão é o seguinte, para a gente tentar vencer os dois, entendeu? As duas apostilas, essa 5 e a 6, tá? Esse é o objetivo. Tá muito rápido. Eu ia falar isso, Zé, tipo, nossa, mas aí ritmo tá frenético, cara, de verdade. Aí é o seguinte, vocês vão ter que fazer uma opção. Ou a gente vai devagarzinho e não acaba o material, vocês ficam sem matéria para as provas, porque terceiro ano com material gigante desse aí, não tem outra forma, tá? Ou a gente faz isso e vai. Hoje à tarde não, hoje à tarde é normal. Hoje à tarde a gente vai ter aula que eu tinha combinado com vocês, genética de populações, sem problema. Ou a gente faz isso e termina o material, depois ainda, olha, vocês têm mitose, meiose, que vem tudo no caderno 6, vocês têm embriologia, que vem no caderno 6. Então, assim, não dá para desprezar nenhuma aula. Então, ou a gente estabelece um sistema já estilo pré-vestibular, uma dinâmica estilo pré-vestibular, e nós conseguimos, então, alcançar, pelo menos, o mais importante para vocês e passar um resumo da matéria que eu estou fazendo, tá? Ou a gente vai naquele processo mais lento, mesmo assim, com 4 aulas semanais, se a gente for naquele processo mais lento, a gente não vai terminar o material, porque nós já estamos em outubro, tá? Aí vocês que escolhem. Não é assim, sei muito lá, cara, porque, mas tipo... terceiro ano, com 3 anos no ano, com material gigante como esse do SAS, não tem outro jeito, meu cara. Não tem outra forma. Passa o resumo da aula um dia antes, que aí a gente imprime. É mais fácil. Você fala passar antes da aula mesmo, né? Um dia antes, tá? Um dia antes. Esse que eu estou passando na hora, isso tá... Então, eu vou... louco, Zé. Tipo, hoje eu tô fazendo as contas aqui, você deu praticamente 20 páginas de teoria. Em 1h40. Então, mas vai fazer o quê, Javier? E olha só, tipo, 7 minutos por página, cara. Fazer o quê mesmo? Se a gente estivesse estudando, não ia dar tempo. Mas deixa eu falar um negócio. Na verdade, o que nós fizemos hoje? Nós demos 2 aulas na apostila, você viu, né? São 2 aulas. Uma aula sobre algas, certo? Isso é uma aula. E essa é a primeira aula do caderno 4. Essa primeira aula do caderno 4. Nessa primeira aula do caderno 4, você tem o quê? Você tem espongiários e quiridários. Na mesma aula. Então, a grande questão é como vencer esse material. Essa é uma questão. Tá? Então, assim, o absurdo, eu já falei isso para o Ivan, o absurdo é eles terem colocado o livro didático no material. Isso é o maior absurdo, isso é um absurdo. É um livro didático. Aí você fala assim, tem 20 páginas, mas eu consegui resumir isso o máximo possível e está escrito para vocês aí. Só dá o que precisa. Exatamente. Vestibular. Exatamente, então a gente vai direcionar nesse sentido. Então, é uma opção que vocês têm que fazer, porque senão vai ficar com aquele negócio aí, depois você fala para mim assim, aí você me encontra na rua, você vai dizer, eu quero te bater, porque você não deu embriologia para a gente. Né? Embriologia é importante. Então aí, Xavier, tem 2 coisas. Essas aulas que a gente está vendo agora, as aulas que a gente viu hoje, são aulas de revisão do primeiro ano. Tanto algas quanto essa parte de zoologia aí dos animais, a introdução dos animais. Agora, aulas inéditas que vocês ainda verão, como ecologia, por exemplo, aí, obviamente, a gente vai dar uma atenção mais especial, a gente pode ir até num regime mais lento, que é no caso aí da biologia 3, tá? Só tem uma aula de pigmento fitocrômico, vocês já viram, aí vocês vão ter um ritmo mais tranquilo, que é uma aula inédita. Em aulas inéditas, a gente vai um pouco mais devagar.
Agora, vamos tentar... Quantas aulas você combinou com a Lenise que ela tem que dar por livro? Não, mas então, ontem eu combinei com ela, mas eu não sei se ela vai conseguir dar, né? Eu passei para ela ontem, eu falei para ela, ó, a primeira aula de digestão aí, da frente 2, eu já dei a parte de anatomia e dei a parte de fisiologia, e dei a parte de bioquímica de digestão para eles. Tanto que eu demorei umas 2 aulas para dar toda a aula de digestão, né? Aí eu falei, você pode começar com eles na aula de respiração, tá? Já pode ir direto na aula de respiração, que a parte enzimática, tudo eles já viram. Aí ela começa a respirar. Então, ela daria, porque ela não vai dar aula de fotossíntese da frente 1. Então, ela vai deixar da frente 1 a aula de fotossíntese comigo. Ela me falou ontem isso. E pior, eu tenho que dar ainda, parece que tem uma aula de respiração que ficou aí da frente 1 aí, parece respiração celular e como é que chama a outra aí? Acho que fermentação, que ela me falou. Ficou isso que eu ia te perguntar, quem que ia dar aula de fermentação? Então, aí ela falou, ela pediu para eu dar essas aulas. Então, aí... Não, é que, tipo, ó, a apostila 5 e a 6, somando, elas dão 40 aulas. Se você combinasse, eu não sei quantas aulas você combinou para você, tipo, para a Lenise. Não, eu Mas vamos supor que sobrasse 20 aulas para você. Você dividisse meio a meio. Da biologia 2, exatamente, parte da biologia 2 e parte da biologia 1, que eu combinei para ela ficar. Entende? Tá, então... Porque a biologia 2 vocês já viram comigo ano passado. Aí é bom até que vocês veem com ela, porque muda um pouco, é bom. Sistema excretor, vocês viram, tudo vocês viram comigo. Sistema circulatório, vocês viram comigo. Não tem problema, seguir. Então, e agora, só que tem algumas partes da biologia 1, por exemplo, que nem embriologia, essas coisas, e mitose e meiose, que vem lá no fim da apostila 6. E não pode deixar de dar essas aulas. Não, ok. O que eu tô falando é que, tipo assim, ó, a gente tá aí no final de setembro, ainda tem outubro e novembro. Se você, tem uma parte de dezembro também. Tem uma partezinha de dezembro, nossa, melhor ainda. Porque, olha, se você, por exemplo, mantesse um ritmo, sei lá, de 2 aulas por semana, sem passar disso, no máximo, sei lá, 2,5, começar uma terceira. Tipo, se você mantesse assim, aí, tipo, dá tranquilo. E você tá falando aí de dar aula à tarde, o que eu tô falando é que, tipo assim, se você diminuísse, tipo, assim, você continua dando, sei lá, 2 aulas por semana, só que, como você vai ter aula à tarde, vamos supor que você vai ter 3 horários na semana ao todo. Você diminui o ritmo, entendeu? Só porque, cara, tipo, dar 3 módulos desse por semana é descomunal. De verdade, tipo, é muito descomunal. Pois hoje você deu alga e porífero, só que ontem você deu protozoose também. Aí daqui a pouco eu tô achando, sei lá, que o Trypanosoma cruzi é porífero. Daqui a pouco eu tô achando isso, certeza. Você tá confundindo cocô de grilo com crocodilo já. Eu sei, eu entendo que é muita coisa em pouco tempo, eu realmente concordo que a gente precisa, porque você falou, tem coisa que a gente precisa ter, mas, nossa, dá uma enrolada. Zé, mas tipo assim, o Ivan falou que nossas aulas vão acabar final de novembro. Aí, tipo assim, se tiver faltando alguma coisa, quem tiver interesse, a pessoa assiste só a sua aula, não precisa correr tanto assim. Mas será que pode? A gente nem sabe se pode, né, Juliana? Não sei, mas é porque, tipo, também correr tanto assim, não sei se é tão bom. Tá, então semana que vem a gente continua, então, naquele esquema nosso aí. Mas vamos definir hoje. Hoje à tarde, então, a gente dá uma desacelerada, não tem problema. É vocês que mandam. Ó, a semana que vem, a gente continua essa semana, hoje à tarde, a gente continua, eu tenho que entrar no cursinho agora. Hoje à tarde, a gente continua, então, na genética de populações que eu tinha combinado com vocês, beleza? Aí, genética de populações é mais para resolução de exercício, passa a teoria rápida e a gente vai resolver exercício da Unifenas mesmo, tá? Hoje à tarde. Aí, 1h30, vamos fazer a aula 1h30, tá? Mas veja aí, eu também eu posso voltar naquele sistema mais devagar que a gente estava fazendo, vocês que sabem, vocês que mandam aí. É que quando você digitando com a gente, eu acho que era bem melhor, mas eu entendo que realmente demora. O problema, não, é melhor, com certeza que é melhor. Só que o problema é o tempo que vai, né? Uma aula normal, aí você inverte a situação. Você pega, por exemplo, 2 aulas, você dá uma em 2.
né? Eu entendo, é canseiro mesmo ficar de... Não, o negócio não anda. É foda. Yo, you wanna see some real speed, bitch? I'll show you some real speed. Ué. Não, Zé, mas tipo, é que, sei lá, cara, tipo, por exemplo, a aula de hoje, cara, de verdade, eu tô boiando. Foi um negócio alucinante. Foi muito alucinante. A de ontem também, eu tô tipo. Cara. É muita informação para absorver, né, meu cara? Não, então tá. Então, na semana que vem, a gente vai manter essa questão que vocês sugeriram, no máximo 2 aulas, né? Por semana, de conteúdo, certo? No máximo, eu acho que seria o ideal, Zé. 2 aulas pelo e meia. menos, tipo assim, por enquanto. Assim, na reta final, eu sei lá, se vê que realmente vai faltar, aí, tipo assim, dá uma corrida, mas. Assim, eu tô falando por mim, tipo, a galera aí. Fala aí agora também, né, galera? É que tipo assim, Zé, por mais que eu não queira Unifenas, eu entendo que você precisa dar os conteúdos da Unifenas primeiro, porque querendo ou não, a gente tem mais tempo. Não, mas então... esse negócio de Unifenas, a gente tem que seguir o cronograma aí do SAS. Só que como a gente está seguindo o cronograma do SAS, aí o que acontece? A gente vai passando pelos conteúdos da Unifenas. Agora, hoje à tarde, por exemplo, vou dar uma aula também voltada para, mas não é só Unifenas, né? É FUVEST pura também. É uma aula voltada para a Unifenas. Então, só que a FUVEST, vamos supor, a FUVEST é 10 de janeiro. Eu não sei você, mas eu estou disposta a ficar aqui até 10 de janeiro. Então, se você puder ficar com a gente vai indo, entendeu? Agora a Unifenas não tem esse tempo. É isso que eu tô querendo dizer, entendeu? Tá, não, eu não sei como é que vai ser a escola, como é que eles vão, né? Eles vão orquestrar essa questão aí, né? Para atender os alunos que forem fazer os vestibulares de janeiro, inclusive o Enem, né? Não sei como é que vai ter essa orquestração. Eu acho que o Ivan tinha falado, tipo, ia deixar meio que livre, assim, vamos supor, nossas aulas acabam no final de novembro, e aí depois eu acho que é meio que cada um por si. Mas, como eu sei que os professores estão dispostos a ajudar também, então, às vezes, dá umas aulas ajudar. Agora, outra coisa que vocês têm que fazer também aí, sei lá, conversar com ele, porque você está vivendo uma situação, vocês estão vivendo uma situação atípica, sei lá, fazer uma espécie de um intensivão, alguma coisa assim, para quem tem interesse, entendeu? Para vocês continuarem. A Gabi Costa vai tendo os outros vestibulares. E se a prova da Unifenas também não for agora, porque a única possibilidade da prova da Unifenas ser agora é se eles mudarem para outro campus. Porque aqui em Alfenas não vai ter possibilidade de ser em novembro, pelo André da Carruagem, né? Muito difícil ser em novembro. Mas parece que eles mediram tudo certinho, né? Não, pode medir, mas e o número de casos que está tendo na cidade? Esse que é o problema. Então, agora, se for em outro campus, né, tem uma menor infestação, aí pode ser que até dá ROC, né? Um local aqui em Minas mesmo, Poste Caldas, etc. Está com infestação menor, tá? Talvez se desviar para outro campo, eu não sei qual vai ser a estratégia. Aí pode acontecer no dia marcado. Então, vai depender da estratégia que eles adotarem. Agora, se for aqui em Alfenas, não sei, eu acho pouco provável para que a prova aconteça no campus de Alfenas em novembro, mas tem essa possibilidade aí de alteração de campus, de local, faz prova em outro local, você tem um surto, você está com uma situação mais aberta, vai depender das prefeituras, eles vão depender das prefeituras, entendeu? Mas tá bom então, olha, já passamos do horário, eu volto com vocês 1h30, aí vai ser tranquilo 1h30, viu? Aí vai ser só genética de populações, até porque para entender, né, os detalhezinhos lá, para não cair nas pegadinhas, vocês têm que ficar bem inteirados